Livro Do Outro Lado da Montanha. Autor José de Oliveira. A vida de certa forma é interessante, sempre pensamos que aprendemos muito e quando chegamos num certo momento de nossas vidas, achamos que já vimos de tudo. Até diria que pensamos que nos conhecemos. E é justamente nesse ponto que erramos. Ninguém se conhece o suficiente para saber a sua reação num determinado momento e circunstância da vida, considerando que a vida é intrínseca a cada passo que damos. Às vezes, quando pensamos que estamos no caminho certo, a vida muda drasticamente, colocando-nos à prova de algo que não entendemos e nem sabemos o porquê. Mas, por outro lado, jogar a culpa na vida é demasiadamente simplista. Considerando que, quem conduz a nossa vida somos nós, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Entretanto, há momentos que fogem totalmente ao nosso controle e é justamente sobre um desses momentos que estou tentando falar, o momento que não depende do que acreditamos, do que pensamos, do que somos. Pensando melhor, não estou querendo falar nada. O falar incluiria a minha opinião, mas quero apenas contar a história de uma viagem que fiz com alguns amigos. Poderia escrever muitas histórias de nossas viagens. Já viajamos muito e em cada viagem aconteceu algo interessante. Entretanto, o que nos aconteceu nesta mudou completamente a minha vida. Vou deixar os pormenores e as descrições de lado, para iniciar a história de uma viagem de um grupo de amigos. Apesar disso, não é tão importante saber quem somos e onde tudo aconteceu. Já estávamos há 6 dias naquele paraíso, sem contato com o mundo exterior e nenhuma outra pessoa além do grupo. Eu já estava quase com o espírito renovado, pronto para voltar ao trabalho e às loucuras dos centros urbanos. Estar pronto não significa querer voltar, ainda tínhamos mais uns 16 dias pela frente, e a única coisa que não deveríamos pensar era justamente na volta. O engraçado é que na maioria das vezes ficávamos isolados, cada um pescando num canto do rio. De certa forma viajávamos sozinhos, nos reuníamos, principalmente, na hora das refeições e durante a noite. Entretanto, à noite não era aconselhável ficar sozinho na beira do rio. Sempre há o perigo de onças, cobras e outros animais. Eu estava na beira do rio, pescando e escondendo-me do sol do meio-dia, na sombra de uma pequena árvore, preparando-me psicologicamente para levantar e ir almoçar, mas a coragem era tão grande que eu ficava como um bom pescador, observando o movimento do rio e entre uma jogada e outra da linha dava um gole na cachaça, depois recolhia a linha, colocava uma nova isca e jogava novamente, finalizando com outro belo gole. Justamente, num desses momentos preciosos, de pura reflexão, Pedro, que estava pescando mais ao sul do rio, para que você entenda melhor, ele estava à minha direita, veio correndo falar comigo. Estava tão desesperado que mesmo antes de chegar perto de mim, começou a gritar meu nome. João! 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 Sem olhar para ele nem parar de pescar, falei pausadamente. Calma, Pedro, e sem estresse. Quando ele chegou bem perto de mim, estendeu a mão direita trêmula e antes de tentar recuperar o fôlego, falou quase sem conseguir dizer as palavras. Olha o que achei. Quando virei o rosto e vi aquele objeto quase enchendo a palma de sua mão, fiquei tão fascinado que soltei a vara de pescar e levantei. Com isso quase a perdi. Só não a perdi, porque o rio estava calmo. Isso não é o que estou pensando, é? Pedro ainda estava com a voz trêmula, tentando recuperar o fôlego, disse pausadamente. Claro que é. Acho que isso é uma pedra de diamante. Dava para perceber que ele precisava gritar, só que a falta de ar não o deixava, e cara, e se isso for verdadeiro, deve valer uma fortuna, e falei isso sem tirar os olhos da pedra. Muito mais do que vamos ganhar durante a vida inteira. O que você vai fazer? Perguntei-lhe, por não saber o que dizer. O que você acha que vou fazer? Vou me aposentar, comprar um veleiro e viajar o mundo inteiro, e vou realizar o sonho da minha vida. Fez uma pausa e começou a pular e gritar. Cara, e estou rico, rico, muito rico uou. Acho que nem olhei no seu rosto. Só fiquei olhando o diamante, que, realmente, era muito lindo. O seu brilho era algo que nunca vi na vida. Ele continuava gritando e rindo tão alto que os outros começaram a se aproximar. Quando chegavam perto,
perguntava o que estava acontecendo. Claro que a grande reclamação era que estávamos espantando os peixes. Mas, quando Pedro mostrava o diamante, a expressão do rosto mudava e dava para ver o fascínio que o diamante causava em cada um de nós. Todos pegaram a pedra para sentir o seu peso ou simplesmente para tocá-la. Luís, que não tirava os olhos do diamante, fez a pergunta que todos queiramos fazer: Pedro, como você achou isso? Nem eu mesmo acredito como aconteceu, e estava lavando as roupas nas pedras e ela veio presa na minha camisa. Ali na parte mais rasa do rio, e falou apontando com a mão direita, onde lavamos as roupas. Sinceramente, nem acreditei quando vi o brilho. O susto foi tão grande que quase a deixei cair. Foi por pouco que isso não aconteceu, e eu caí sentado nas pedras e ela quase escapuliu da minha mão, quase a perdi. Marcel foi o último a chegar. Veio de longe perguntando o que estava acontecendo. Até questionou se não era uma reunião de trabalho, mas quando segurou a pedra, não conseguiu conter as palavras e disse: "É a coisa mais linda que já vi." Um dizia isso, outro dizia aquilo, mas a frase do Marcel traduziu muito bem o que sentimos. Só mudamos de assunto quando Pedro disse que iria embora para vender o diamante. Douglas se aproximou do Pedro e, após passar o braço por cima do seu ombro, falou: "Como você vai? Você conhece o caminho até a cidade. A caminhada é longa e dura, sem falar do sol. Pô, Douglas, você acha que vou conseguir ficar aqui? Não quero ficar pensando quanto vale, quero vendê-la e pegar o dinheiro. Estou louco para saber quanto isso aqui vale." Terminou a frase estendendo a mão, mostrando mais uma vez o diamante. Pedro parou de falar, tirou o braço do Douglas do seu ombro e começou a andar em volta de nós como se estivesse pensando no que iria dizer. Enquanto ficamos olhando para ele. Logo após alguns segundos, ele falou sem parar de andar: "Eu posso viajar durante a noite e assim evito o sol. Acho que até posso suportar o sol, mas sei que não vou aguentar ficar aqui nessa ansiedade de saber quanto ela vale." Nesse momento, Pedro estava passando próximo ao Luís, que esticou a mão, apoiando-a no seu ombro, e disse: "É só olhar para ela e ver que vale muito, muito dinheiro mesmo." Fizemos um pouco de silêncio, acho que estávamos esperando que alguém falasse algo. Não demorou muito. Carlos disse: "Se ela vale muito, isso já não sei, mas sei que ela tira o fôlego de qualquer um." Todos continuaram em silêncio. Acho que, como Carlos disse, perdermos o fôlego. Não demorou muito. Sandro olhou para o Pedro e perguntou: "Será que não tem mais diamantes no lugar que você achou esse?" Luís esbugalhou os olhos e falou olhando para o Sandro: "Por que não vamos procurar?" Pedro nem respondeu e saímos correndo para o lugar que ele achou a pedra. Fizemos o mesmo, tiramos as camisas e as jogamos na água, logo em seguida olhávamos se tinha algo preso. Só que o lugar era cheio de cristais, cascalhos e outros tipos de pedras coloridas. Também revirávamos as pedras com as próprias mãos, quando encontrávamos alguma pedra brilhante, lavávamos e perguntávamos se era um diamante. Nem sequer pensamos em levar algo para cavar e é claro que não queríamos perder tempo e voltar para pegar algo no acampamento. Ficamos a tarde toda por lá, escavando e revirando as pedras, na parte do rio que o Pedro achou o diamante. Nem sequer lembramos do almoço. Voltamos para o acampamento um pouco frustrados por não encontrarmos uma pedra para nós, mas também estávamos contentes pelo Pedro. E nem preciso falar da alegria dele, estava mais alegre do que pinto no lixo. Fizemos uma fogueira e ficamos admirando a pedra, e também, por que não dizer, a sorte que ele teve. Nesse momento perguntei-me: por que ele? Eu já tinha ido lavar roupas no mesmo lugar que ele achou o diamante e não achei nada, nenhuma pequena pedra. Aliás, todos nós lavávamos roupas no mesmo lugar. Enquanto ele repetia como a achou, eu ficava com os meus pensamentos longe, na minha falta de sorte, lembrando-me dos momentos que quase consegui algo. Estava quase chegando à conclusão de que eu era um cara sem sorte na vida, mas quando pensava na minha família, sabia que isso não era verdade, pois não trocaria a minha família por nada nesse mundo. Pensando bem, acho que era um pouco de inveja, ou quem sabe, muita inveja. Pedro ficava repetindo como a encontrou e o que iria fazer com o dinheiro.
Chegou até a comentar que iria comprar a Microsoft do Bill Gates, embora eu achasse que aquela pedra não valia tanto assim. Pensando desse jeito, esse Bill Gates é rico pra ser. Na realidade, ninguém estava pensando no que o Pedro iria comprar ou deixar de comprar. O que realmente queríamos, era que o dia amanhecesse o mais rápido possível para que pudéssemos voltar e procurar a nossa própria pedra. Com muito custo, convencemos Pedro a ficar conosco. Não o deixaríamos ir sozinho por aquelas estradas, poderia ser perigoso andar até a cidade. Acho que o principal dessa turma era que sempre fazíamos tudo junto e não seria dessa vez que iríamos nos separar, visto que o grande segredo era a nossa união. A nossa amizade tinha mais de 20 anos de história e não seria agora que iríamos nos separar. Nessa noite Pedro nem dormiu. Embora, acho que não foi só ele que não dormiu. Ninguém deve ter pregado os olhos. Estávamos muito ansiosos, na expectativa da nossa busca. Por causa disso, a noite foi bem longa.